Olá, para quem não me conhece, eu sou a cantora Debbie Camp e hoje vamos falar sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Para isso, vamos ler em Mateus 24, de 27 a 31, que diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui em Mateus fala que a vinda de Cristo se dará, tá, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Muitos pastores têm pregado sobre a vinda de Cristo, muitos pregadores têm falado para que as pessoas fiquem atentas, para que se preparem, porque Jesus um dia vai voltar. Desde que Jesus subiu ao céu, quando ele subiu ao céu, ele disse que um dia ele iria voltar, ele iria buscar os remidos. Ele iria buscar o seu povo para subir com ele, para morar com ele. E ele disse que foi para o céu preparar um lugar para aqueles que creram nele, para aqueles que crescem nele. E ele deixou um ide, ele deixou um mandamento. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar, a observar, né, todas as coisas que eu tenho mandado. E eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E ele ainda disse que um dia ele iria voltar e ele iria nos buscar. Quase 2000 anos se passou, né? Se nós formos contar que esse tempo, essa nova era começa a ser contada a partir do nascimento de Jesus, então até os 33 anos, Jesus morreu, então estamos em 2019, então não tem 2000 anos ainda, mas tem quase 2000 anos que Jesus foi para o céu dizendo que ia voltar. E muitas pessoas têm duvidado, porque tem dito que passou muito tempo. Nossa, já passou tanto tempo e nós estamos esperando voltar. Jesus não volta. Tem que se pregar que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar os seus remidos, que Jesus vem buscar o seu povo e Jesus não volta. Mas será que Jesus mentiu? Será que ele falou que ele disse que ia voltar e se esqueceu? Esqueceu do povo dele? Esqueceu desse povo que ele mesmo morreu na cruz para salvar os pecados? Que ele pagou pelos pecados na cruz com tão grande sofrimento? Para remir, para resgatar da mão de Satanás esse povo que estava escravizado desde Adão e Eva, desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden? Será que Jesus iria se esquecer do seu povo? Não. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, aí a Bíblia fala que Jesus não é um homem para mentir. E se ele deu uma promessa, ele há de cumprir essa promessa. Mas para nós, que somos pessoas que vivemos no mundo em um tempo, né, um tempo de calendário, né, já passou quase 2000 anos, então parece que realmente, né, Jesus não vai voltar. Mas nós temos que prestar atenção numa coisa. Jesus também disse para pregar o evangelho. E ele disse que ele só iria voltar quando o evangelho, quando a pregação da sua palavra, da salvação, do seu amor, fosse pregado para todos os povos da terra, quando todos os povos da terra ouvissem da salvação, que só Jesus é o único caminho, que só em Jesus a salvação, que só Jesus é o Salvador, só Ele tem poder, né, para livrar da morte. Só Ele é o único que é o dono da morte, porque Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Só depois de que o evangelho, de que Jesus realmente é o Filho de Deus, que veio a essa terra como bebê, que cresceu, e que ele veio para nos salvar. E quando todos os povos tivessem ouvido que Jesus é o único que pode nos salvar, e que ele é o único que tem poder para nos livrar do inferno, e que ele é amor, e que ele nos ama, e que ele tem poder para nos salvar, para nos redimir, para perdoar os nossos pecados, só então Jesus iria voltar. Então Jesus, ele é o que? Ele é longânimo. Longânimo é o que? Ele é paciente. Ele espera até que o último homem ouça a falar do amor dele, de que ele
Ele é o Salvador, o único que pode nos resgatar, né, da condenação do inferno. Aí Jesus irá voltar. Mas tem uma outra coisa muito importante que nós temos que ver. Que a Bíblia também fala, e os tempos da nossa vida mesmo é prova disso, de que o homem, ele vive não mais do que 80 anos. Quando muito passa, raras pessoas vivem 100 anos, 120 anos. Mas a maioria das pessoas morrem entre 70, 80, 90 anos. Então a volta de Cristo se dá exatamente no tempo da nossa vida. Então nós temos que saber o seguinte, a Bíblia fala que nem todos nós, nem todos, tá, vão estar presentes, vão poder presenciar, vão ter o privilégio de ver a volta de Cristo nas nuvens, porque nós dormiremos, nós morreremos. Só aqueles que vão estar vivos no dia que Jesus voltar que terão o privilégio de ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Porque só depois disso os túmulos vão se abrir, aí aquelas pessoas que estão mortas vão ressurgir novamente para a condenação eterna e para a vida eterna. A Bíblia assim também fala. Mas Jesus volta para aquele que morre. Então, se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim, porque eu terei que prestar contas a Jesus. A Bíblia fala que todos nós, após a nossa morte, nós nos encontraremos com Cristo, e o Cristo não vai ser mais o nosso advogado. Hoje ele é o nosso advogado, ele nos defende, porque se nós cremos nele, ele vai nos defender. Vai dizer, este creu em mim, então pela fé ele está salvo. Então esse vai para o céu. Aquele que não crê, a própria Bíblia diz em João 3,18, que não creu já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus. Então, se você morrer hoje, Jesus volta para você. Então, nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar voltar para buscar os remidos, para julgar essa terra. Ele sabe, a Bíblia diz que ninguém aqui nesse mundo sabe. Embora muitas religiões já tenham marcado data para a volta de Cristo, e as datas que marcaram, né, se frustraram, porque a Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos do céu, mas só o Pai que sabe o dia que vai mandar Jesus voltar para nos buscar. Então nós não podemos marcar data, mas nós temos que saber o seguinte, o tempo de Jesus voltar também é o tempo da nossa vida, porque ele volta no grande dia do Senhor, mas ele também volta para aqueles que morrem e tem que prestar contas para ele. Tem que prestar conta do que fez, se o aceitou ou se o rejeitou. A Bíblia de Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você morrer hoje, aquele que morre, Jesus volta para ele. Não se esqueça disso. Você tem que acertar sua vida enquanto você está vivo. Porque depois que morrer não tem vela, não tem missa, não tem nada, não tem obra que você tenha feito que possa tirar você do inferno. Veja a parábola de Lázaro. Né? A parábola de Lázaro é uma parábola que expressa exatamente isso. Lázaro era pobre, morreu, foi para o céu, mas não porque era pobre, mas porque era humilde, porque ele temia a Deus. E o rico que não temia a Deus e ainda zombava e ainda maltratava o pobre, foi para o inferno. E lá do inferno não tinha comunicação, não tinha como. Ele pediu, e lá do inferno ele via Lázaro no céu, junto com Deus. E ele pediu que Deus pedisse a Lázaro que molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele, porque ele estava sofrendo naquelas chamas. Então o pai Abraão, que é Deus, que representa Deus, falou para ele, não tem como, nem se eu quisesse, daí do inferno não pode passar para cá no céu, e nem daqui do céu pode passar aí para o inferno. Então depois da morte não tem mais jeito. O tempo de nós fazermos em concerto com Deus é enquanto nós estamos vivos, a Bíblia fala isso. Quando nós fecharmos nossos olhos para a morte, acabou o nosso tempo, acabou a nossa oportunidade. Aí Jesus aparece diante de nós como o juiz e vai nos julgar. Portanto, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Você quer viver a sua vida dissolutamente, fazendo tudo que, né, baladas, bebidas, sexo à vontade, fazer tudo que você tem vontade e viver como se Deus não existisse, porque Jesus está demorando, porque você acha que ele nunca vai voltar, porque já passou quase 2000 anos e ele não voltou ainda? Mas você pode morrer, e você vai morrer. Você pode morrer amanhã, você pode morrer hoje, você pode morrer daqui a uma semana. Mas se você não morrer daqui a uma semana, com certeza, entre os seus 80 e 120 anos, no máximo, você vai morrer. E Jesus vai voltar para você. E aí? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno?
Reconheça que você é um pecador, que você está condenado ao inferno. Você já nasceu com a condenação de Adão e Eva sobre você, que você está condenado ao inferno. Reconheça que você é pecador e que só Jesus pode tirar o seu pecado. Confesse seus pecados a Jesus e peça a Ele para limpar pela fé, passar o sangue dele na sua vida. E esteja preparado para entrar no céu com Jesus. E não importa se você vai ficar vivo até o dia que Jesus voltar, no dia glorioso do Senhor, ou se você vai morrer e vai se encontrar com Cristo. Porque de uma forma ou de outra, Jesus irá voltar para você. Amém? Beijos.